Olá meninas, tudo bem? A resenha de hoje vai ser sobre essa paleta da Lorac, a Lorac Contour and Conceal Palette, que é essa paleta de produtos cremosos para corrigir e para contornar. Então é uma novidade da Lorac, foi lançada recentemente, ela custa $45. A Lorac finalmente inovou na embalagem, porque a embalagem agora é de plástico, tá vendo? Ela não tem aquela embalagem de papelão das outras paletas. Eu, por exemplo, tenho a paleta de contorno em pó e ela tem esse mesmo papelão fosco que costuma sujar bastante, é bem ruim de limpar. Dá pra passar um lencinho, mas assim, não fica nunca 100%. É como se fossem as embalagens da NARS, mas o conteúdo é muito maravilhoso, porque essa paleta aqui de contorno é uma das melhores que eu já experimentei. Não que eu tenha experimentado muitas, mas essa daqui me atende tão bem que eu nunca precisei recorrer a outra paleta. Eu uso demais esse tom aqui, já tá até com um mini furinhozinho assim do pan. De tanto que eu uso, eu usava essa paleta todos os dias. Era tipo a minha paleta sagrada, porque os tons esfumam muito bem. Então, quando a Lorac lançou a paleta cremosa, por eu amar tanto a paleta em pó, eu pensei, nossa, eu preciso, porque é tudo que eu precisava pra me desafiar, porque eu sempre fui muito preguiçosa pra contorno, sempre fiz de qualquer forma, né? Porque o contorno em pó tem isso, pra quem não tem muita prática. É um contorno assim que é muito rápido, você pega, ainda mais com essa paleta aqui da Lorac, você pega, esfuma rapidinho e já tá pronta pra sair. O cremoso já envolve, digamos assim, que um certo tempo a mais, mas eu não digo mais habilidade, porque essa paleta aqui, gente, ela esfuma muito fácil. Eu pensei que eu fosse ter dificuldade, fosse assim, acrescentar muito tempo na minha rotina, e realmente que não, assim. Tanto é que eu tô usando ela todos os dias pra trabalhar, porque eu acho que fica uma coisa muito natural, assim. E essa embalagem agora aqui deu aquele upgrade, porque agora você não fica sujo, qualquer coisa você passa um pano, porque agora ela é de plástico, mas manteve toda essa identidade da Lorac, de embalagens clássicas, moderninhas, sabe? E o preto fosco também da marca, que é bem característico. Tem um espelho assim, bem grandão, maravilhoso, escrito Lorac. E tem todos esses tons, são 12 tons, então tem 4 tons de iluminar. Esses tons aqui, ele tem shimmer, gente. Vocês vão ver na aplicação que eles têm um pouquinho de brilho e você pode usar no rosto como você quiser. Eu geralmente aproveito para usar embaixo do iluminador. Tem 4 tons de contorno para você contornar mesmo. Pode contornar aqui na área da bochecha, na testa, nariz, aqui embaixo. Pode contornar basicamente o que você quiser. E tem os tons de correção. Tem um tom mais pêssego para quem tem olheira assim, digamos, mais roxa, arroxeada. Tem um tom assim mais escuro, tem esse tom que é o meu favorito, que é aquele tom de banana, e tem um pra iluminar bem clarinho, pra ficar assim bem Kim Kardashian mesmo. Então é uma paleta muito completa. Quanto à cobertura, eu não acho que a cobertura dos corretivos é uma cobertura muito pesada, é uma coisa mais leve, é mais para iluminar mesmo. Então se você precisa de bastante corretivo, se você tem bastante olheira, aplique o seu corretivo preferido por baixo e depois venha com ela só para iluminar, assim, e não fica pesado porque é uma textura muito fina. A Lorac simplesmente lacrou com essa fórmula e os tons, assim, eu achei muito bons. Esse tom aqui, por exemplo, que o meu preferido, ele não é tão quente, sabe? Então ele fica uma coisa assim mais fria, mas sem ficar acinzentado, sem parecer aquela coisa enlamaçada. A paleta, já falei, custa $45 e acompanha também o pincel. O pincel é duplo, de um lado tem esse lado aqui que é pra aplicar, você aplica, ele tem os detalhes, ele faz certinho, por exemplo, o contorno do nariz. Você pode aplicar o corretivo, pode aplicar o contorno e depois você vem só esfumando. Quando você for usar só ele, eu sugiro que você aplique primeiro os produtos, né, no caso de iluminar, porque eles são mais claros,
E depois você, por último, aplica o produto de contorno, porque aí não influencia. Mas eu geralmente uso 2 pincéis. Uma forma excelente também de aplicar, na realidade, é com a Beauty Blender ou com uma esponjinha qualquer. Essa aqui é da Real Techniques. Você aplica o corretivo iluminador e você esfuma com a Beauty Blender, fica maravilhoso. Também com a esponjinha para esfumar o contorno, fica excelente, fica mais natural ainda. Eu apliquei com pincel, que é para vocês poderem ver o efeito dele. Inclusive, esse topo, ele é excelente para aplicar base, gente. Tá vendo? Ele é muito denso, ele tá sujo, obviamente, porque eu já apliquei. Eu gravei a aplicação antes, mas ele é muito denso e muito macio, sabe? Então, pra quem quer de quebra ganhar um pincel de base maravilhoso, essa paleta também vale muito a pena, porque vem tudo isso de contorno mais o pincel. Então, essa paleta aqui de contorno também, a em pó, que também é maravilhosa, é excelente, também veio com pincel. O pincel, tá vendo? Ele é achatadinho. Então eu amo quando a marca tem esse cuidado de lançar o produto e lançar junto um pincel que é apropriado para aplicar. Esse pincel também aqui é muito bom, porque você aplica assim, tá vendo? E depois você vem, você gira ele, você aplica assim, ele deitado, e depois você gira ele em pé e vai esfumando o produto. Da mesma forma que esse pincel também dessa paleta cremosa é excelente, porque você aplica e depois esfuma com o outro lado. Então, assim, você vê que eles pensaram em cada detalhe, que a marca pensou em cada detalhe para o produto te atender perfeitamente. A minha paletinha veio lá da Comprando com Lu, aquela lojinha que eu sempre indico para vocês. Ela tem a pronta entrega que eu verifiquei hoje lá. Então, qualquer interesse vocês podem consultar. Eu vou deixar o site aqui direitinho com o link do produto, que lá tem o preço. E, gente, tô amando demais. Eu dou nota 10 pra essa paleta, porque realmente virou, assim, um amor. Essa daqui, coitada, já tá até um pouco abandonada, porque eu tenho usado essa aqui realmente todos os dias. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre posto as fotinhas dos produtos e ela tá sempre lá. Então vamos à parte da aplicação. Eu apliquei um primer e apliquei essa base da Milani. Então eu já fiz a base, né, do meu contorno. E agora eu vou pegar a paletinha e vou aplicar aqui, ó, para esculpir, né, o contorno. Então eu vou escolher essa cor aqui, que é a cor intermediária, assim, tem essas duas intermediárias, eu vou para a intermediária mais escura. E vou fazer um risco. Tá vendo? E vou esfumar esse risquinho. Gente, esfuma super fácil. Fica uma coisa assim, bem natural. Tá vendo? Eu posso fazer mais um pouquinho aqui pro final. Posso trazer mais ou não pra frente, vai depender. E vou fazer, tá vendo a diferença já que fica? E vou fazer do outro lado. Eu procuro fazer de forma parecida. O ideal é que você faça os dois riscos iguais e depois só venha esfumando. Você pode trazer ele menos ou fazer só um pouquinho aqui. Você pode fazer também aqui no nariz com o restinho que sobrou, sem sujar o pincel de novo na paleta. Eu gosto de fazer coisas assim, bem naturais. Você pode também aproveitar o resto do pincel e fazer o contorno aqui embaixo, se você tem essa papinha. Só pra fazer
um sombreamento. Gente, esse pincel é maravilhoso para esfumar. Agora, então, eu vou escolher o tom para iluminar. Eu vou fazer esse tom amarelinho aqui. Você pode passar o corretivo antes e depois aplicar ele para iluminar. Pode fazer da forma que você preferir. Eu vou pegar esse tom amarelo, que ele é como se fosse aquele tom banana, como se fosse aquele tom amarelado de banana, meio que chamam de banana stick, né, na Anastácia. Aí você faz você trabalha, aí você trabalha com essa fórmula triangular, tá vendo? Como se fosse aquela técnica Kardashian. Não uma iluminada, tá vendo? Bacana. Tô usando um pincelzinho que é exatamente no mesmo estilo desse pincel, tá vendo? Ele tem essa cerda assim meio do fiber, que esfuma super bem o produto. Fica uma coisa natural, não fica aquela coisa mascarada, como se fosse muito, sabe, artificial. E olha o efeito que deu, gente. Pode aplicar aqui embaixo, pode aplicar na testa. Geralmente eu não ilumino na testa, que a minha testa, eu gosto do tamanho dela. Nem ilumino, nem contorno. Então, tá vendo, gente? Agora, então, mais ainda, aparece ainda mais o contorno. Você pode contornar mais ou menos. E esfuma super bem, assim, super fácil. Eu vou aplicar agora o RCMA para dar uma selada nesse iluminado. Esses tons aqui agora, que são tons de iluminadores para usar como base do meu iluminador em pó. Eu vou pegar o mesmo pincelzinho e eu vou escolher um desses tons. Tem um tom mais douradinho, um tom mais clarinho, esses aqui tem um tom mais frio, esse aqui é mais champanhe. Eu vou pegar esse aqui, que é o mais douradinho. É bem sutil, tá, gente? Vocês podem aplicar assim com vontade mesmo, porque eles só dão um toque assim, é só uma base mesmo pro seu iluminador. Tá vendo? Então você faz essa parte toda cremosa que vai durar super. Principalmente em festa, em casamento. Tá vendo? É um iluminado sutil e bonito. E o produto, a fórmula é muito levinha, sabe? Você não sente aquela coisa grossa, você não sente que é aquela argamassa, sabe? Que você tá aplicando. Agora eu venho com um pincelzinho assim bem fofinho e dou uma varrida. Fica bem iluminada, tá vendo essa área? Fica bem bonita. Agora eu vou aplicar esse tomzinho de pêssego. Esse aqui é o Peach Twist da MAC. Ele tem levemente uns brilhinhos, assim, uma coisa bem sutil. O resultado ficou esse. E agora eu venho com o meu iluminador por cima. Tá um iluminado assim bem leve, mas assim tá muito sutil, tá? Uma coisa assim que vem de dentro. E agora eu vou aplicar um mais potente pra fazer uma vista, né? Eu vou aplicar o Champagne Pop da Becca por cima daquela base cremosa que eu criei. Então, gente, isso aqui, esse iluminado, esse contorno vai durar pra sempre. Você criou a base cremosa. Se você preferir, você pode vir com um tom de contorno em pó. Eu tenho aquela paleta da Lorac que eu mostrei pra vocês, eu poderia vir com ela.
Ou poderia selar esse contorno com pó, mas eu sinceramente não acho necessário, porque o produto ele esfuma super bem, mas depois fica super sequinho. A minha pele é muito oleosa, então não fica aquela coisa derretida, não fica, fica uma coisa muito natural e dura muito, assim. Então não vejo a mínima necessidade de selar, eu deixo assim pra ficar ainda mais natural, sem aplicar mais outro contorno, sabe? Pra ficar uma coisa assim bem fresh. Por último, eu venho com bronzer, né, pra dar uma pincelada geral assim, porque o meu rosto é muito mais claro. Então eu gosto de dar um toque de bronzer por cima de tudo, assim, sabe? Então esse foi o resultado. Tá vendo? Faz um contorno muito natural. Não fica aquela coisa super marcada. Não fica aquela coisa que parece formatura de 15 anos, sabe? Aquelas maquiagens que fica super, né, pesada, carregada. Mas tende demais a ficar pro lado mais suave do que pro lado, assim, mais forte, como se fosse aqueles produtos da Kryolan, né? Aquela paleta da Kryolan que é super pesada, super profissional. Esse aqui não, esse aqui já tem uma pegada mais leve, mais natural. Eu acho que é uma paleta mais para quem não tem, sabe, muita experiência com paleta de contorno. Uma paleta, de repente, para iniciantes. Eu nunca tive uma paleta de contorno cremosa, então eu me dei muito bem com ela. Eu facilmente me adaptei e ela é muito realmente fácil de esfumar e de você trabalhar. As tonalidades, assim, por mais que, por exemplo, eu uso essa daqui, que é tipo a quase a mais escura, e mesmo assim ela não fica, tá vendo? Super forte, fica uma coisa muito naturalzinha. Esse tom também aqui fica excelente pra mim. Geralmente, ou eu misturo os dois, ou eu uso só esse aqui bem sutil. Como eu tô aqui em frente à câmera, eu usei mais esse aqui, mas geralmente eu uso esse aqui muito também. Esse tom aqui já é muito clarinho, então acho que pra quem é mais branquinho que eu vai usar mais esse aqui. Ou então, no meu caso, no inverno, né? Esse tom escuro eu já usei. E às vezes eu faço só o início dele aqui. Só quando eu quero reforçar e fazer uma coisa bem sharp, uma coisa bem esculpida mesmo, aí eu uso um pouquinho do escuro e dou uma leve misturada nos dois. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha, e a gente se vê no próximo vídeo.